no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, em mim e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra foi lida, porque a Tua palavra tem sido lida, ó Pai, e clamamos, ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos essas verdades, ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para elas e crermos nessas verdades, nessas promessas, nesses conselhos vindo do alto, ó Pai. Sê conosco e fale ao nosso coração. Amém, Senhor. Ó Deus, como cantamos, que a palavra dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Amém, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, gostaria que vocês viajassem comigo para o século XIX. Lá para os Estados Unidos da América, numa cidade chamada Chicago. Havia um advogado nessa cidade no século XIX, que nasceu em Nova York, mas se mudou, um jovem promissor, e esse advogado fazia sucesso. Era um advogado de sucesso lá na cidade de Chicago. Esse advogado era um cristão presbiteriano e um advogado de sucesso. Esse homem, advogado, presbiteriano, cristão, ele se casou com uma mulher cristã. Louvado seja Deus por isso. Essa é a recomendação para todos que querem casar, que seja com alguém que também professa a fé. Em 1870, irmãos, eles tinham uma linda família. E eles tinham 4 filhos. Um filho, que inclusive recebeu o seu próprio nome, de tanto que ele o amava, e 3 filhas. Era uma família linda, cristã, bem-sucedida. Neste mesmo ano, o seu filho sofreu com uma forte febre. E o seu filho faleceu. Seu filho veio a óbito. O filho deste homem. Com apenas 4 anos, irmãos. Que dor. Eu olho para essa história e penso, será que diante dessa situação nós conseguiríamos continuar com paz no nosso coração? Mas como se não bastasse, irmãos, no ano seguinte, 1871, ele, como um advogado de sucesso, ele tinha muitos bens, muitas posses na cidade de Chicago. E aconteceu naquela cidade um dos maiores incêndios já registrados nos Estados Unidos, naquela localidade, e consumiu vários imóveis, e ele perdeu muita coisa. Ele perdeu muito dinheiro, suas finanças foram abaladas. Será que diante disso continuaríamos em paz e tendo paz no nosso coração, paz com Deus? Teríamos a paz de Deus. Em 1873, 2 anos depois desse grande incêndio, e ele foi recuperando suas coisas, trabalhando, servindo outras pessoas naquela cidade. Ele era amigo de Dwight Lyman Moody. E Moody estava na Europa e ele resolveu viajar com sua família para a Europa para encontrar o seu amigo Moody, o grande evangelista. E ele partiu para Nova York com sua família, compraram as passagens para ir de navio, só que ele tinha negócios para resolver de última hora. Ele mandou toda a sua família. A essa altura, ele já tinha tido uma outra filha. Então, ele tinha 4 filhos e sua esposa ele mandou na frente neste navio. Meus irmãos, este navio,
na madrugada de 22 de novembro do ano de 1873, se chocou com uma outra embarcação no meio do oceano. Em 12 minutos ela afundou. As 4 filhas deste homem morreram, afogadas. Não resistiram. Morreram. E sua esposa depois escreve um bilhete para ele, já em terra firme, porque ela sobreviveu, e nesse bilhete dizia: salva, porém só. Imagina o coração deste homem. E a pergunta que eu faço mais uma vez é: você conseguiria encontrar paz em meio à aflição, em meio a essas dores, a perda e coisas dessa natureza? Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, essa carta fica conhecida como a Carta da Alegria, porque esse é um tema recorrente, e Paulo fala muito sobre isso durante toda essa carta. E é interessante porque Paulo estava preso, e ele está falando de alegria, está falando que ele se alegra no Evangelho ao escrever essa carta. E os irmãos em Filipos estão também passando por aflições. Eles estão passando por perseguição. Lembrando que Paulo, quando planta a sua igreja, isso está registrado lá em Atos 16, ele é perseguido por causa da pregação do Evangelho na cidade de Filipos. Ele vai embora depois, deixa a igreja, mas a perseguição continua. Continua por parte de judeus, como em todas as cidades que Paulo ia, mas ali principalmente por conta de gentios e dos romanos, que perseguiam o povo de Deus. Havia uma pressão de falsos mestres na igreja, ensinando legalismo, ensinando que eles haveriam de guardar leis judaicas, judaizantes, para que obtivessem salvação. Então havia uma pressão de falsos mestres e ainda havia nessa igreja conflitos internos surgindo. Então eles estavam em aflição e eles precisavam encontrar paz, precisavam encontrar alegria. E Paulo vem falando sobre esse tema durante a sua carta. E quando ele chega no capítulo 4, que nós lemos no seu início, verso 1 a 9, Paulo exorta os filipenses. E eu vejo que o assunto principal nessa exortação gira em torno da paz de Deus. Ele vai falar sobre a paz de Deus, como ter paz em meio às adversidades, como ter paz em meio a contrariedades da vida, às perseguições, às lutas. E é por isso, irmãos, que nós vamos meditar no tema a paz de Deus. A paz de Deus. É interessante entendermos que paz com Deus e paz de Deus são diferentes. Nós que cremos no Senhor, nós temos paz com Deus, porque paz com Deus diz respeito à justificação e reconciliação. Nós que éramos filhos da ira, fomos reconciliados e agora temos paz com Deus. Não somos mais alvos da sua ira, mas do seu amor. E somos reconciliados. Nós que estávamos separados, desgarrados, Ele nos escolheu e nos reconciliou. E quem tem paz com Deus pode ter a paz de Deus. Nem sempre quem tem paz com Deus vive a paz de Deus. Nós lutamos neste mundo. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós precisamos, irmãos, entender acerca da paz de Deus e viver essa paz nesse mundo, ainda que caído, ainda que com muitas lutas. E pensando nesse tema, a paz de Deus, queria meditar com vocês, vou tentar ser breve aqui em 4 pontos sobre esse tema, a paz de Deus. Em primeiro lugar, o que o texto mostra para nós é que a paz de Deus gera paz entre os irmãos. A paz de Deus gera paz entre os irmãos. Por favor, leiam do verso 1 ao verso 3. 1, 2, 3, numa só voz, podem ler. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quando olhamos para o versículo 1, nós vemos uma transição do que Paulo vinha tratando com o que ele vai tratar agora. E nesse versículo de transição, há uma relação do que ele vem falando com o que ele vai falar.
Paulo chama os irmãos a permanecerem firmes, entendendo, como ele vinha dizendo, que a pátria dos irmãos, a pátria dos crentes, não é aqui na terra, nossa pátria é celestial. Fiquem firmes nessas verdades, ainda que hajam inimigos da cruz de Cristo, ainda que hajam falsos mestres entre vocês, tentando solapar a verdade do Evangelho, fiquem firmes, para que vocês não caiam nesses enganos. Fiquem firmes. E aí ele faz a transição. Falando sobre essa firmeza e permanecer firme, ele faz uma exortação. Ele começa a sua exortação, que gira em torno da paz de Deus. E ele diz, no verso 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique. Meus irmãos, aqui temos dois nomes de duas irmãs que provavelmente tinham proeminência no trânsito da igreja de Filipos. Eram irmãs que, inclusive, o próprio apóstolo Paulo fala que elas cooperaram com ele no Evangelho. Eram irmãs frutíferas, eram irmãs crentes que davam fruto, mas essas irmãs estavam tendo algum tipo de atrito, algum tipo de conflito. Nós não sabemos que conflito era esse, mas provavelmente ele tinha tomado grandes proporções para Paulo escrever uma carta que circulava entre os irmãos, que era lida para os irmãos, e ele citar essas irmãs devia ser algo sério que estava causando divisão na igreja. E ele diz, eu rogo. E é interessante porque ele repete essa expressão. Rogo a Evódia, rogo a Síntique. E essa palavra rogo também poderia ser traduzida como exorto a Evódia, exorto a Síntique. E essa palavra exortar, este verbo, vem do original paracaléu, que significa chamar para o lado. É interessante que Paulo está vendo aquela divisão que está ocorrendo, está vendo aquele conflito, e é como se Paulo estivesse dizendo, Evódia, vem aqui para o meu lado, Síntique, vem aqui para o meu lado, vamos caminhar juntos, vamos acabar com esse conflito, vamos caminhar juntos. E é interessante, irmãos, que ele faz essa exortação chamando para elas caminharem junto, e ele diz, pensem concordemente, pensem igualmente, vamos pensar igualmente. Não precisamos pensar de maneira diferente. Não precisamos ter atritos com aquilo que pensamos, com doutrina ou coisas dessa natureza. Não precisamos, porque nós devemos pensar igualmente, e é no Senhor. O Senhor deixou a sua palavra, e é nele, a palavra é o conteúdo no qual nós devemos nos fiar, para que nossa mente, nossas ações, nossa maneira de ser e de caminhar sejam conduzidas. Então é no Senhor. E essa palavra tem a ver, essa ideia de no Senhor tem a ver tanto com o conteúdo como a forma. Elas deveriam pensar no Senhor por causa do conteúdo, a palavra de Deus, mas também na forma. Naquilo que é secundário, abram mão. Lembra que o próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 2 da carta, considerem uns aos outros como superiores a si mesmos. Se isso não vai trazer implicações sérias a coisas essenciais, abra mão, seja maleável. Pensem como o Senhor, que era conciliador, pacificador, e caminhemos juntos. E é isso que acontece, irmãos, quando a paz de Deus reina no meio do seu povo. Nós pensamos concordemente, nós pensamos segundo a vontade do Senhor, naquilo que não é essencial, nós abrimos mão para que mantenhamos a unidade na igreja e caminhemos para um só alvo, um só objetivo. É assim que devemos caminhar também. E ele chama um irmão, e ele diz no verso 3, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Ele está se dirigindo agora a uma pessoa específica. E é interessante porque essa palavra, irmãos, companheiro de julgo, alguns entendem que não é de fato o que Paulo está querendo dizer. É a palavra sísigo, essa palavra no original, e tem gente que acha que era o nome de uma pessoa. E de fato faz sentido. É provável que, sendo sísigo uma pessoa, ou esse companheiro de julgo, era alguém direcionado, que era um líder no meio da igreja. E ele está chamando esse líder para que chame essas mulheres para caminhar junto, para que apazigue aquela situação. Sabe o que isso nos faz pensar e lembrar? Que é papel da liderança apaziguar o rebanho. E eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja que está o tempo todo pastoreando o povo para que pensemos concordemente. Louvado seja Deus por isso.
Mas não somente os líderes, nós, irmãos, devemos também, a exemplo da liderança, sermos apaziguadores, pacificadores, de maneira que nós pensemos concordemente e aquilo que temos de conflitos, de rusgas, por assim dizer, nós acertemos para que continuemos avançando, para que a igreja avance na paz do Senhor. Nós devemos nos esforçar por isso. Meus irmãos, esses irmãos todos eram crentes, o nome deles todos estavam no livro da vida. Irmãos crentes têm que caminhar juntos, unidos, nós somos um só corpo. E essa é a exortação de Paulo para a igreja, guiados pela paz de Deus, eles deveriam ter paz uns com os outros e assim exaltar o nome do Senhor. A minha oração, irmãos, para a Igreja Presbiteriana do Guará 2 é que caminhemos na paz de Deus. E caminhando na paz de Deus, tenhamos paz uns com os outros. E aqui eu faço uma aplicação antes de passar para o próximo ponto. Meu irmão, minha irmã, se você tem algum conflito, se você tem alguma coisa que você não gostou, que alguém aqui da igreja falou, fez contra você, isso tem causado algum tipo de separação. Se você tem estado amargurado no seu coração, ainda que você não fale, que a paz de Deus inunde o seu coração. E você hoje mesmo ore ao Senhor, chame esse irmão, quem sabe, para tomar um café, almoçar na sua casa, ou marque na semana, peça perdão, conte a situação, ajuste as coisas para que tenhamos paz entre nós, para que continuemos exalando o bom perfume de Cristo. Ah, meus irmãos, um reino dividido não subsiste. Imagina uma igreja dividida, como nós avançaremos na nossa missão de proclamação do evangelho do reino, de alcance dos eleitos de Deus? Como usaremos nossos dons e talentos para edificarmos uns aos outros? Que essas coisas acabem no nosso meio. Pense nisso hoje, não deixe para amanhã, e que os conflitos sejam deixados de lado e que caminhemos juntos para a glória do nome do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, além de a paz de Deus gerar paz entre os irmãos, o texto mostra para nós que a paz de Deus convoca ao contentamento. A paz de Deus nos convoca ao contentamento. Por favor, leiam verso 4 e verso 5. 1, 2, 3, podem ler. Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Maravilha, louvado seja Deus. Que texto empolgante, irmãos. E conhecido de todos nós. Paulo aqui faz outra exortação e nós temos um imperativo. Alegrai-vos. E ele repete outra vez, ele dá ênfase, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, nós que temos a paz de Deus, quando temos de fato essa paz, estamos inundados, nós vamos nos alegrar no Senhor. E é um imperativo para as nossas vidas como crentes, nós devemos andar alegres no Senhor. E a ideia aqui de estarmos alegres, andarmos alegres, de nos alegrarmos, é estarmos contentes em Deus. Isso não quer dizer que a gente não sente dor. Isso não quer dizer que a gente não sofra. Isso não quer dizer que a gente não se entristeça. Mas contente no Senhor a gente sempre está. Nós sempre estamos contentes no Senhor. Nós sempre estamos satisfeitos no Senhor. É isso que o texto nos diz. É assim que nós devemos caminhar. Sempre satisfeitos no nosso Deus. É interessante que no capítulo 4, que nós lemos mais para frente um pouco, verso 11 e 12, olha só o que Paulo diz, esse homem que está preso. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo era um homem satisfeito em Deus. O apóstolo Paulo era um homem que se alegrava, independente das circunstâncias, fosse escassez, fosse fartura, fosse perseguição, fosse paz externa. Em todas as circunstâncias, ele estava contente no Senhor. E é interessante, irmãos, que o texto avança e diz que é sempre essa exortação. Alegrai-vos sempre, é justamente essa ideia, é em todos os momentos. Independe das circunstâncias, a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor. Nada e nem ninguém pode nos separar dele. Mesmo na dor, na adversidade, na luta,
em todos os momentos, irmãos, podemos descansar no Senhor e ter a paz de Deus no nosso coração. A paz de Deus não diz respeito às questões externas, desculpe. Tudo, exteriormente falando, pode estar negro, escuro, nas trevas, mas nosso coração pode estar na paz. Ter a paz de Deus é sempre, em todo momento, e é no Senhor. Esse é o fundamento da nossa paz, é conhecermos a Deus, a sua pessoa, a sua obra maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo, o amor com que Ele nos amou. Ele nos comprou com preço de sangue, Ele enviou o seu Filho para que morresse por nós, Ele deu a vida pelos nossos pecados. Nada e nem ninguém mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que temos paz, é por isso que podemos descansar. Nós somos do Senhor. Este foi o fundamento para Paulo. Este era o fundamento que fazia com que Paulo, em todas as circunstâncias, se alegrasse e estivesse satisfeito, contente no Senhor. Voltem um pouquinho aí para o capítulo 3. Olha só o que Paulo diz, dos versos 7 ao verso 11, do verso 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Louvado seja Deus. Paulo conheceu a sublimidade, ele teve conhecimento da sublimidade de Cristo. Louvado seja Deus, irmãos, é por isso que ele era inabalável, por assim dizer, ainda que em alguns momentos titubeava também, era homem como nós, mas tinha essa paz latente, era cheio dessa paz de Deus no seu coração. Ah, meus irmãos, como é importante lembrarmos dessas verdades, como é importante lembrarmos de quem é Deus, do que Ele fez por nós, da aliança que nós temos com Ele, das promessas feitas nessa aliança que Cristo cumpriu a aliança no nosso lugar e nós receberemos todas as promessas e todas as bênçãos. Nós temos que olhar para essas promessas e diante disso, diante dessa paz que temos com Deus, dessa satisfação, a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Por termos essa paz de Deus, nós devemos ser conhecidos de todos os homens por nossa moderação. E essa palavrinha moderação, ela não tem exatamente um termo que traga toda a expressão da palavra, mas ela quer dizer tanto moderação como generosidade, paciência, amabilidade, gentileza, cordialidade, mansidão, caridade. Tudo isso, por termos paz com Deus, deve fluir na nossa vida, deve ser exalado, as pessoas devem ver, porque temos paz com Deus. Nós devemos ser diferentes e todos devem conhecer essas virtudes maravilhosas através de nossas vidas, porque somos do Senhor, temos paz com Ele e a paz dEle no nosso coração. Ah, meus irmãos, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento alcança o próximo. A verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento do Senhor não é guardado só para si. Quando realmente somos contentes no Senhor, nós alcançamos o próximo, nós somos inclinados ao próximo, nós somos intencionais em ir até o próximo. A alegria dos que têm paz com Deus também está em sermos bênção para as outras pessoas, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a pregação do Evangelho também. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele está às portas, Ele está prestes a voltar. Por isso nós caminhamos dessa maneira, tendo a paz dEle, caminhando com os pés na terra, mas com os olhos nos céus. Caminhando no tempo presente, vivendo a vida no presente, mas com nossa mente, nosso coração no futuro, na vinda do Senhor, onde seremos glorificados, nós que cremos nele. Nossa pátria não está aqui, irmãos, como já falamos. Nossa pátria está nos céus. E quando nós entendemos isso, o nosso viver aqui é diferente. E a paz de Deus é exalada no nosso viver, na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a exalar o seu bom perfume no tempo presente, que as pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida, porque temos a paz de Deus e estamos cheios da paz de Deus.
Mas em terceiro lugar, irmãos, em terceiro lugar, o texto mostra para nós que a paz de Deus, ela é alcançada em oração. A paz de Deus, ela é alcançada em oração. Leiam, por favor, versos 6 e 7. 1, 2, 3, podem ler. Todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, desculpe. Eu louvo a Deus o tempo todo, vocês leem o texto, porque é maravilhoso, é precioso demais. Essas verdades. Nós temos aqui mais um imperativo. Agora um imperativo sobre o que não fazer, e o não fazer é não andar ansioso. Nós não devemos andar ansiosos. Se por um lado somos chamados, somos convocados a nos alegrarmos e nos contentarmos no Senhor, por outro somos chamados também a não andarmos ansiosos. Nós não devemos estar ansiosos. Andar ansioso é estar o tempo todo preocupado com o futuro. É pensando lá na frente, com medo do futuro, com temor do que possa acontecer. Isso não quer dizer que você vai deitar numa rede, colocar os pés para o alto e não fazer nada. Não é isso. Mas ainda que você faça o que você tem que fazer, você descansa, você não fica ansioso, preocupado, até porque você não vai conseguir mudar o futuro, ficando ansioso. Então nós somos chamados a não andarmos ansiosos. E a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Obviamente que quando os crentes de Filipos ouvem isso, logo eles se lembram das adversidades que eles estão vivendo. E eles devem ter pensado, nós não devemos ficar ansiosos pela perseguição. Nós não devemos ficar ansiosos, não devemos ter medo. Até porque o apóstolo já disse, lá no capítulo 1 desta mesma carta, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nos perseguirem a ponto de nos matar, estaremos no lucro, pois estaremos com o nosso Senhor. E ele também mesmo disse que infinitamente melhor é morrer e estar com Cristo. Louvado seja Deus. Caminhemos sem medo, firmados na palavra. Por isso a importância do texto da transição, o verso 1. Firmados na palavra, não fiquemos ansiosos, pois quando há verdade, as trevas se dissipam. Fiquemos firmes na verdade. Não fiquemos ansiosos por esse conflito. Hajamos e confiemos que o Senhor vai tratar os corações. Não fiquemos ansiosos. Talvez eles tenham se lembrado das palavras do Senhor Jesus, em Mateus 6, 25, lá naquele conhecido Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber. As coisas básicas da vida, o Senhor Jesus diz, não fiquem ansiosos. Ele diz isso no verso 25, e ele discorre sobre esse tema, e lá no verso 33 o Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, estas quais as coisas mais básicas para a sobrevivência, vos serão acrescentadas. Ah, meus irmãos, não precisamos caminhar ansiosos, não devemos andar ansiosos, é uma ordem, não andem ansiosos, não andem ansiosos, tomem seus cuidados, mas não fiquem preocupados com o futuro em relação ao Covid, a vírus, ao que quer que seja. Façam o que tem que fazer e descansem no Senhor, tenham a paz de Deus reinando no seu coração. Não tenham medo de o Brasil se tornar comunista ou coisa dessa natureza, de um governo comunista tomar conta deste mundo, uma grande nação comunista se levantar. Não tenhamos medo, Deus está no controle. Descansemos, não tenhamos medo de uma crise mundial. Não tenhamos, Deus está no controle, que a paz de Deus, independente das circunstâncias, reine no nosso coração. Não fiquemos ansiosos. Não sabemos nem se essas coisas irão acontecer, mas tem gente que fica ansioso, com medo. Deixa de fazer o que tem que fazer hoje, porque está ansioso pensando no futuro. Mas além dessas coisas macro, não fique ansioso em relação ao seu casamento. Não fique. Se está difícil, lute pelo seu casamento. Olhe para as Escrituras, viva como um cristão genuíno, porque aqui tem todos os conselhos para você ter um casamento feliz, abençoado. E creia no Senhor. Se está difícil, creia, não fique ansioso. Se você está desempregado, está na luta pelo emprego, está com medo de sair do emprego, de ser demitido, não fique ansioso. Não fique, confie no Senhor. Deus é o Deus da história. Em relação aos seus estudos, você que vai fazer vestibular jovem,
você que está pensando na faculdade, você que está pensando no concurso público, estude, mas não ansioso. Estude descansando no Senhor. E sabe qual é o remédio para combatermos a ansiedade? Paulo traz aqui. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, ao invés de ficarem ansiosos, quando bater aquela pontinha de ansiedade, sabe o que vocês devem fazer? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Está ansioso, irmão? Dobra o joelho. Coloque aos pés da cruz aquilo que te traz ansiedade. Está com medo de algo? Ore ao Senhor. Clame aquele que pode fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Ele pode. Clame aquele que faz aquilo que você não faz. Aquilo que é impossível para você não é impossível para ele. Clame, coloque aos pés da cruz. Lance as suas ansiedades aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Ele ouve a nossa oração. Faça isso com humilde clamor e submissão à vontade de Deus. Lance e descanse, sabendo que o melhor Ele fará, certamente. Meus irmãos, quando fazemos isso, o resultado é o que está no verso 7. Coloquem diante do Senhor, e sabe qual é o resultado? Coloquem com humildade, não exigindo algo do Senhor. Não exigindo que o Senhor faça se Ele não fizer. Não, lance e confie, é isso que devemos fazer. E se você fizer isso, o verso 7 nos promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Faça isso e confie. E a paz de Deus, meus irmãos, guardará o vosso coração e a vossa mente. A promessa não é que aquilo que você está pedindo vai se cumprir, mas que se você confiar, a paz de Deus, ainda que não se cumpra, ainda que Ele não faça como você quer, a paz de Deus vai inundar o seu coração e você vai descansar em meio às adversidades, às circunstâncias. E é interessante, irmãos, que ele diz que essa paz excede todo o entendimento. Essa paz, ela sobrepuja o entendimento humano. Não importa qual é a luta, não importa qual a circunstância, coloque diante do Senhor. E o crente que faz isso, você vai ver ele com paz, descansando. Talvez você mesmo vai olhar e falar: como esse crente consegue descansar em meio a tudo isso? É a paz de Deus que excede o entendimento. Nem sempre a gente vai entender, nem a gente que às vezes consegue sentir a paz, o consolo de Deus no coração, a gente não entende. Por que eu estou nessa paz toda? Às vezes a gente não entende completamente. Meus irmãos, parem para pensar comigo. Talvez todos nós tenhamos sido impactados, ou a grande maioria tenha sido impactado essa semana com o falecimento do nosso irmão Rogério. Meus irmãos, eu fiquei extremamente impactado. Eu confesso que até hoje eu não entendi como um servo de Deus precioso, um homem crente, que está plantando uma igreja, revitalizando, fazendo um trabalho maravilhoso, um homem íntegro, temente a Deus, exemplo para os seus filhos, Deus o recolhe tão repentinamente. Eu confesso que eu não entendo. Eu não entendo. Talvez eu morra sem entender, talvez eu entenda lá na eternidade. Mas eu orei ao Senhor, e o Senhor dá a paz que excede o entendimento. Como uma mãe que está lá com seus filhos, amando o seu esposo como amava. Descansa, irmãos, é colocando em oração diante do Senhor, e o Senhor dá a paz que excede todo entendimento. Por isso nós devemos orar pelas famílias enlutadas, por nossos irmãos enlutados, e o Senhor dá a paz que excede o entendimento. Talvez nem eles mesmos entendam, nem nós entendamos, mas o Senhor dá essa paz. Ele dá essa paz quando colocamos diante dele. Oremos, irmãos. A oração não muda a Deus, a oração muda a nós. A oração muda o nosso coração. Que o Senhor nos ajude nisso. E Ele guarda, Ele diz que guarda. E aqui é uma expressão, num contexto militar, como um guarda na frente de uma cidade fortificada que tem os seus guardas, que não deixa que nenhum mal entre naquela cidade. O Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. Ele faz isso, louvado seja Deus por isso. Mas, em último lugar, irmãos, a paz de Deus, ela emana da palavra de Deus. A paz de Deus, ela emana da palavra de Deus. Leiam, por favor, os últimos versos 8 e 9. 1, 2, 3, podem ler. Se
aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticarás, e o meu... Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, essa verdade, que eles que às vezes escutavam mentiras de falsos profetas, deem crédito a tudo que é verdadeiro, a tudo que procede da palavra, que é a verdade absoluta. Façam isso, ouçam o que é verdadeiro. No nosso caso, nos firmemos, irmãos, na palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele ora ao Pai antes de ir à cruz do Calvário, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo que for verdadeiro, irmãos, medite em toda a Escritura. E tudo aquilo que não vem da Escritura, que passe no crivo da Escritura. Na sua mente, no seu coração. Faça isso, se firme no que é verdadeiro, no que é respeitável, ou seja, honroso. Aquilo que não é frívolo, aquilo que tem peso, aquilo que tem valor. Ele fala também sobre tudo que é justo. E a ideia de justiça diz respeito à justiça de Deus, à vontade de Deus. Pense naquilo que é a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus revelou a sua vontade na sua palavra. Pensem nessas verdades, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é amável, afável, naquilo que tem boa fama, que causa boa impressão. E quando nós vivemos as Escrituras, não tem como não causar boa impressão, a não ser diante daqueles que querem nos perseguir, e vão tentar ver mínimas coisas ou distorcer coisas para nos acusar. Mas aqueles que vivem a palavra, eles passam boa impressão. Meus irmãos, resumidamente, pensem as Escrituras, meditem nas Escrituras, reflitam nas Escrituras. A Escritura tem o conteúdo mais excelente em cada um desses requisitos citados. Ela tem excelência moral, excelência espiritual, em todas as suas páginas, e é nisso que nós devemos meditar, é disso que nós devemos nos encher. A palavra transforma a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela é mudada à medida que nós lemos, meditamos, nos enchemos dessa verdade. Nós não enxergamos mais o mundo, eu falo por mim mesmo, irmãos. Quando eu conheci o Senhor, conheci o Evangelho, minha maneira de enxergar o mundo foi mudada. Aquilo que tinha valor perdeu valor. Aquilo que eu não dava valor, aquilo que era perda se tornou ganho. É o que acontece quando conhecemos. Mas não somente quando conhecemos, à medida que vamos conhecendo mais e mais, o Senhor vai se revelando, se apresentando a nós. Nós vamos nos vislumbrando as verdades da palavra. E esse conhecimento traz cada vez mais paz do Senhor ao nosso coração. Mas aqui tem um detalhe, não adianta só conhecer intelectualmente. Olha o que Paulo diz no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Tudo isso que nós conhecemos e tudo que nós conhecermos acerca da palavra tem que se tornar prática em nossa vida. Tem que mudar a nossa maneira de viver. Não adianta apenas saber sobre. Isso tem que transformar o nosso coração. E sabe o que vai acontecer? Mais uma vez, temos uma promessa aqui. E o Deus da paz será convosco. O Deus da paz, se vocês se encherem das verdades da palavra, se vocês praticarem essas verdades, o Deus da paz estará convosco. Vocês não somente recebem a paz de Deus, mas o Deus da paz, Ele está convosco, Ele caminha com vocês. O Espírito Santo habita em nós que cremos no Senhor. E à medida que nós nos enchemos da sua palavra e vivemos essa palavra, nós estamos sendo alimentados, enchidos, preenchidos com a presença do Espírito Santo. Quem é crente tem o Espírito Santo, mas a palavra nos fala que nós podemos nos encher do Espírito Santo, nós devemos transbordar da presença do Espírito Santo, e é dessa maneira que caminharemos na paz de Deus. Irmãos, nos enchamos dessa verdade. Nós nos enchemos a mente, o coração com tantas coisas nessa vida. Ainda mais nos dias de hoje. Nós temos filmes. Eu falava com os adolescentes sexta-feira agora. Eu até brinquei, cuidado para vocês não pegarem e abraçar aquela ideia de maratonar em séries do Netflix e assistirem 5 episódios seguidos. O pessoal falou, só 5? Eu falei porque eu confesso que eu não assisto.
né? Não que seja pecado, não é pecado, continue assistindo, mas tenha moderação. Não enche a sua mente só com essas coisas, e aí você diz, não tenho tempo para ler a palavra, o dia está corrido, o tempo está corrido. Vai lá no uso de dados do seu celular e vê o tanto que você está ficando na internet, vendo vídeos frívolos que às vezes não vai acrescentar nada. TikTok e tantas outras coisas que não vai acrescentar nada, você fica lá passando o dedo, vendo fotos no Facebook, no Instagram, e quando você olha lá no seu uso de dados, você vê que passou horas e horas num dia. Você está se enchendo de coisas frívolas. Não são pecado em si, a maioria delas, mas podem se tornar sim, mas são coisas frívolas, quando poderíamos estar nos enchendo das verdades do Senhor, sermos disciplinados para estudarmos afinco a palavra do Senhor e termos nossa mente tomada. Certamente, se fizermos isso e vivermos isso, o Deus da paz será conosco. Amém. Meus irmãos, ouçam esses conselhos para que a paz de Deus encha o seu coração. E eu quero encerrar voltando para a nossa história lá da introdução. Vocês lembram do homem que eu falei, o advogado de Chicago? Ele tinha a paz de Deus. Ele tinha paz com Deus e era cheio da paz de Deus no seu coração. Era um homem crente de verdade, genuinamente crente. Eu não falei o nome dele, ficou no ar, mas eu vou falar agora. O nome dele era Horatio Gates Spafford. Horatio Gates Spafford. Após ter embarcado para a Inglaterra para encontrar sua esposa que sobreviveu, o Dr. Spafford foi avisado quando estava em alto mar, no momento em que ele passava no lugar em que o barco com suas filhas havia naufragado. Ele foi avisado. Esse homem foi tomado de grande comoção, porque ele estava no momento, naquele local onde suas filhas morreram. Mas comovido ele estava, mas também cheio de consolo e da paz de Deus. Sabe o que esse homem fez? Ele pegou um papel e uma caneta. E ele escreveu uma belíssima canção, um belíssimo hino, que nós presbiterianos, no Inário Novo Cântico, conhecemos com o título Aflição e Paz, hino 108. E eu convido os irmãos para ficarem de pé e nós faremos desse hino a nossa oração. Que o Senhor nos encha da paz de Deus, que excede todo o entendimento.
Deus.